Eu sou a Carolira e você tá ouvindo Criativo Eu, um podcast criado e produzido pela Hello Comunicação, um estúdio criativo mais colorido do Brasil, voltado para pessoas criativas. A gente realmente acredita que qualquer pessoa pode ser criativa e por isso eu vou falar com você hoje sobre criatividade e rotina. Hello! Minha voz está um pouco esquisita, peço perdão a todos, mas com esse clima de aquecimento global, realmente a minha voz está indo com Deus. Não paro de ficar doente. Recebo intercessões, obrigada. E aí, gente, tudo bem? Pra você que não me conhece, eu sou a Carolira. Tá bom, bacana. Eu sou a Carolira e você tá ouvindo. Eu já fiz essa introdução, né? Por que eu tô falando de novo? Hoje aqui eu estou gravando num sábado ensolarado. Você provavelmente tá ouvindo numa quarta-feira, fazendo alguma coisa legal ou não. Sei lá, você tá treinando? Você tá fazendo funcional? Você tá trabalhando? Pra mim você tá trabalhando. Será que sim? Ai, não sei, hein? Comenta aqui embaixo. Gente, primeiro eu quero começar esse episódio agradecendo todas as mensagens, todo o carinho. Enfim, vocês foram muito maravilhosos. Tem muita gente me mandando mensagem, muita gente trazendo... Eu sou crente, então eu uso a palavra testemunho, mas não era essa palavra que eu queria usar. É tipo, quando as pessoas trazem aquilo que elas estão se identificando com o podcast, sabe? Eu realmente acredito que existe muito poder na vulnerabilidade. E é por isso que eu abro a minha vida e eu não tenho problema em abrir a minha vida para as pessoas e para as pessoas conseguirem se identificar e entenderem de fato aquilo que a gente faz, aquilo que a gente sente, porque acho que é isso que faz a gente se conectar como ser humano, né? Sei lá, será que eu tô viajando demais? Talvez. Mas é porque eu realmente me senti muito acolhida, assim, muitas mensagens, muitas mesmo, de pessoas falando que se identificam. Os episódios normalmente com convidado, eles são mais divertidos, né? A gente não é tão sério, então quando eu faço os episódios sozinha, eu consigo trocar essa ideia um pouco mais profunda, fazer essas reflexões aí. Mas é isso, gente. Então, muito obrigada a todo mundo que tá vendo, que tá curtindo, que tá compartilhando. Vocês são incríveis. E vamos para o episódio de hoje. Nós vamos falar sobre rotina. Ai, ai, ai. No primeiro episódio eu até falei sobre isso, né? Em como eu tinha um problema com a rotina e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Porque quando eu era mais nova, eu tinha a percepção de que trabalhos mais chatos tinham a ver com a rotina. Então, eu odiava a rotina. Odiava, assim, com todas as forças do meu ser. Tipo assim, não, pra mim era incabível ter uma carreira, uma profissão que todo dia eu fizesse a mesma coisa. Era incabível, juro por Deus. Porque naquela época, meus pais incentivavam muito o rolê de concurso público, de vai lá, estou fazendo negócio pra prefeitura, e eu digo, pelo amor de Deus. Né, tipo, eu não me via nesse cenário, não conseguia me enxergar nesse lugar. E aí eu achava que todo trabalho chato tinha a ver com a rotina, então o problema não era só o trabalho chato, era a rotina. Então o meu problema era, entendeu? Então, assim, pra mim era incabível ter uma carreira que eu tinha que fazer todo dia a mesma coisa. Só que daí, eu comecei a empreender, não é mesmo, pessoal? Pra você que não sabe, sou dona da Hello Comunicação há 3 anos oficialmente. E eu achava que eu precisava todo dia fazer uma coisa diferente. O que fazia com que os meus dias fossem um pouco desorganizados. Naquela época eu não achava que era desorganização, né? Eu achava que eu tava indo com o feeling, tava uhul, vamos aí, galera. Mas, na verdade, não muito. Então, eu achava que meu pior inimigo era a rotina. Então, eu não gostava de rotina, eu gostava de fazer todo dia uma coisa diferente. E aí, eu gostava porque quando eu trabalhava em agência, era todo dia uma coisa, e daí cada dia era um cliente, e eu fazia 265 coisas no mesmo dia. Só que daí, isso combinado com uma memória ruim que eu tenho... Gente, eu tenho uma memória horrorosa. Juro por Deus. Nome de pessoa... o que eu comi no dia. Tem coisas que eu consigo lembrar legal. Mas tem coisa, tipo assim, você me contou um segredo hoje. Amanhã eu já esqueci, amor. Amanhã eu já. Se não for uma coisa muito bafônica, amanhã eu já esqueci. As pessoas. Minhas amigas sempre falam, tipo assim, a gente nem se importa de, tipo, contar as coisas pra Carol, porque a gente vai ter que contar de novo. Porque na próxima vez que a gente falar sobre esse mesmo assunto, ela vai olhar pra gente e falar:
Vocês não me contaram isso, sendo que elas contaram. E isso aconteceu algumas vezes. Enfim, meu apelido das minhas amigas, eu sou a Dory. Pra vocês terem uma ideia. Então, tipo assim, minha memória é muito ruim mesmo. Então, quando o meu primeiro emprego... Primeiro não. Sei lá qual emprego que eu tive. Que o meu chefe falou assim, você precisa começar a anotar as coisas. Anota as coisas do seu dia. E essa é a primeira coisa que eu faço quando a gente tem funcionária nova na Hello. Funcionária nova, porque até agora a gente só teve mulheres. O único homem é o meu queridíssimo marido André, que é o sócio. Mas só, o resto é tudo mulher, mano. E aí, ele falou, olha, você esquece muitas coisas, você precisa começar a anotar. E aí, isso já me ajudou muito a estruturar um pouco mais o meu dia. Mas ainda assim, eu tinha muita dificuldade. Então, juntava meu ódio com rotina e minha memória péssima e eu tentando anotar alguma coisa. Até que foi uma grande virada de chave na minha vida, de fato. Foi uma consultoria que eu fiz com a Thaís Pinheiro. Ela é maravilhosa, ela é consultora financeira e comercial. Assim, gente, ela é maravilhosa mesmo. E a gente contratou ela e aí a gente começou a fazer e a conversar. Uma das primeiras calls que a gente teve, ela olhou pra mim e falou assim, o que você faz no seu dia? Aí eu olhei pra cara dela e falei, eu faço muitas coisas. Eu faço muitas coisas mesmo. Eu faço financeiro, administrativo, enfim, faço várias coisas. E eu tava me sentindo muito frustrada, porque eu não tava conseguindo... Eu sentia que eu não estava sendo produtiva, sabe? Quando você fica, tipo, demora uma semana pra fazer uma coisa. Por exemplo, eu sei que todo mês eu preciso gerar nota fiscal. Daí demorava uma semana pra eu conseguir gerar nota fiscal, um tempo pra poder gerar nota fiscal. Então essas coisas estavam me frustrando muito. Levei até pra terapia, pra vocês terem uma noção realmente do que estava acontecendo. E aí, ela falou pra mim assim, Carol, já que a gente tava falando sobre comercial naquele dia, e ela falou assim, já que é uma coisa que você não gosta de fazer, que é prospectar cliente, vamos deixar na sua agenda fixa, tal dia e tal dia de tal horário, era terça e quinta, tipo meia hora nesses 2 dias, pra você fazer isso, pra você fazer comercial. Aí eu fiz isso, menina. Ô, gente, deu uma diferença, assim, bizarra na minha agenda. Agora eu consigo, 2 vezes na semana, desse horário de meia horinha ali, acho que é das 10 às 10h30, eu separo pra fazer o comercial, e daí eu mando orçamento, eu analiso não sei o que lá, eu faço prospecção, e nananã. E aí a gente já resolvo, tipo assim, coisas que eu fico às vezes procrastinando a semana inteira, eu faço em meia hora. Aí, teve um episódio do episódio da Nanats. Eu não lembro o nome do podcast dela, mas eu sei que foi só uma temporada. E ela falava que ela separava o dia dela por semana. E aí na segunda ela fazia só roteiro. Aí na terça ela gravava tudo que ela precisava. Aí na quarta ela editava tudo, porque ela falava sobre como ao longo do dia ela tinha que se desdobrar muito se ela fizesse tudo no mesmo dia. Então, se de manhã ela escrevesse o roteiro, ela estava mais introspectiva. E daí, no almoço, ela tinha que gravar, então ela já tinha que estar extrovertida, ela tinha que estar animada, então já era uma outra emoção, uma outra sensação. Aí, à tarde, ela precisava editar, ela ficava de novo mais fechada. E isso fazia com que ela tinha um desgaste emocional muito grande. Gente, essa fala dela bateu tanto em mim que eu levei pra terapia, como eu falei, pra conversar com a minha terapeuta sobre como às vezes a gente se propõe, por exemplo, no meu caso, né, que tinha um ranço da rotina, e aí pra eu ficar no oposto da rotina, eu fazia de tudo um pouco no meu dia, sentia que eu não fazia nada, que eu não saía de um lugar, que eu não evoluía nas coisas que eu tava me propondo a fazer, e isso fazia com que eu me sentia frustrada. Olha só que loucura. Pois é, minha filha. E aí eu trouxe até uma fala aqui, uma frase muito profunda de uma mulher chamada Julia Cameron, que ela fala assim: a criatividade é uma prática espiritual. Não é algo que possa ser aperfeiçoado, concluído e deixado de lado. É algo que é nutrido diariamente. E aí, por que a gente tá falando, por que eu tô desenvolvendo tanto sobre rotina e sobre esse fluxo que eu demorei pra conseguir entender? Porque eu tinha tanto ranço da rotina que eu tentei ir pro extremo oposto, que é, não quero ter nenhuma rotina, não ter nenhum tipo de organização na minha vida. Então, todo dia eu vou sentar no computador e eu vou ver o que vai dar. E isso é extremamente prejudicial para qualquer pessoa, para qualquer tipo de carreira.
Inclusive com a criatividade, igual a nossa amiga Júlia aqui. Que a Júlia falou, é algo que é nutrido diariamente, a criatividade. Então, pra gente ser criativo, a gente precisa de rotina. Olha só que engraçado. Pois é, minha filha. E aí, outro exemplo desse mesmo cenário, falando sobre criatividade diariamente, eu tava ouvindo um outro podcast, eu acho que era o Dizascope, e aí tinha uma moça lá que ela era artista e tal, e ela falava que todo dia ela sentava, tipo, das 8 ao meio-dia pra pintar e ficar mesmo encarando a tela, até sair alguma coisa. Todo dia ela tava lá fazendo a mesma coisa. E aí ela começou a trazer exemplos de que, tipo, o Van Gogh fazia a mesma coisa. De que ele, tudo bem, né? Ele ia pra farra de madrugada, mas de manhã, no amanhecer, ele ficava, tipo, das 5 da manhã, acho que até as 9, alguma coisa assim, e ele ficava pintando todos os dias, ele fazia a mesma coisa. E aí é engraçado porque a gente tem uma eu gosto de usar a palavra percepção, né? Eu usei umas 4 vezes já nesse podcast, mas tudo bem. A gente tem essa percepção que a criatividade são pessoas boêmias, pessoas que não têm uma rotina. E eu era essa pessoa que eu achava que criatividade e rotina não podia estar na mesma situação. Falando, né? Sou criativa, meu amor. Eu crio daquelas. Ai, até parece, né? E eu achava que não precisava dessa construção, dessa organização, dessa rotina. Até eu me tornar empresária, como eu contei pra vocês. Daí teve essa situação dos podcasts, terapia e Thaís e muitas coisas. E aí eu cheguei a essa conclusão de que, na verdade, a rotina me dá uma segurança de que eu posso ter um dia ruim, de não ser tão produtivo, porque outro dia nessa semana eu vou fazer a mesma coisa. Então, por exemplo, toda terça e quinta eu separei ali pra poder fazer o comercial. Aí, nessa mesma terça e quinta à tarde, as meninas vêm pro escritório. Então, a gente normalmente faz reunião na terça e na quinta, na segunda e na quinta. Normalmente, eu separo a quarta-feira, que é um dia mais de home office, que é mais tranquilo. Eu separo pra eu criar. Então, toda quarta-feira eu separo pra eu fazer design. Que daí eu sei que eu preciso ficar mais introspectiva. Eu preciso botar o fone de ouvido. Eu preciso ficar mais focada. Aí, no sábado, era pra eu ter gravado esse episódio ontem. Mas aí teve gravação, teve várias coisas, choveu, tal, um climão ruim, a luz ia ficar ruim. Aí eu falei, não, vou gravar amanhã. E aí eu gravei no sábado. Não sei se fez sentido ou se acrescentou na sua vida saber da minha agenda. Porém, o que eu quero dizer com tudo isso é que às vezes a gente acha que rotina pode prejudicar ou deixar a nossa criatividade muito enferrujada, quando na verdade é exatamente o oposto. Porque a rotina faz com que a gente se organize, faz com que a gente exerça, tipo, que a gente insista num trabalho. Então, teve igual ontem, eu tava tentando fazer uma identidade, gente, não tava sem nada. Tava tudo ficando ruim, tudo, mas assim, tudo ficando extremamente ruim. Tava extremamente frustrada, porque não tava saindo nada, não tava ficando bom. Fechei o dia, falei, não aguento mais ver esse computador. Fui fazer outra coisa. E aí, hoje de manhã, eu peguei bem cedinho, assim, eu tomei café, conversei um pouco tal, ficamos de boa. Deu umas 10 horas, eu separei das 10 às 11 pra terminar a identidade. Eu falei, eu vou sentar aqui, eu vou focar e eu vou fazer das 10 às 11. Eu fiz das 10 às 11? Não, fui até meio-dia, mas eu terminei. Entendeu? Esse rolê dessa pré-definição do que eu vou fazer na semana, do que eu vou fazer no mês, de usar uma agenda, de separar os dias por demanda. E pode ser a sua demanda. Por exemplo, vou dar outro exemplo. Eu tô dando exemplo hoje. Eu tô voltando a... Na verdade, eu gosto de desenhar, mas eu nunca fui muito boa. Eu comprei um tablet, que no caso tá na minha mão, e eu uso pra poder fazer ilustração e tentar aprender e aprimorar as minhas skills de ilustração. E aí eu sempre separo ou 15 minutos antes de começar a trabalhar. Então, eu tomei meu café, li meu livro, separei um tempo, sobrou um tempinho, vou separar 15 minutos pra poder fazer a ilustração, daí eu começo já de manhã. E aí, à noite, depois de ter tomado um banho, jantado, parará, na hora que eu tô mais de boa, vou relaxar, eu volto pro mesmo desenho, porque eu já tinha feito o rascunho na parte da manhã, e aí eu termino no final da noite, e isso tá fazendo com que eu desenhe todo dia. Todo dia é uma palavra forte, mas pelo menos dia sim, dia não. E aí, eu vou vendo minha evolução, assim, nos meus desenhos, sabe? É engraçado que ao longo da vida a gente vai crescendo e vai descobrindo que
que certas coisas que a gente achava, tipo isso da rotina, na verdade não tem nada a ver. Rotina é o que faz o trabalho ficar organizado, que faz com que pelo menos eu sinta que eu tô evoluindo, que a gente tá crescendo, que eu tô melhorando naquilo que eu tô fazendo, sabe? Então, rotina para pessoas criativas é extremamente necessário. Porque se você não tem uma rotina para criar, independente de qual seja o horário, tipo o Van Gogh que fazia das 5 às 9 da manhã depois de estar pra lá de Bagdá, eu já não. Eu já gosto de criar, tipo, normalmente botar meu fonezinho na parte da manhã. Adoro criar na parte da manhã. Porque eu tô mais tranquila, ainda não tá tão quente em relação ao calor. O dia ainda não foi atropelado com demandas, então eu ainda tenho, entre aspas, uma falsa ideia de controle sobre o meu dia. Eu consigo me preocupar menos, sabe assim? Então eu consigo fluir um pouco mais nessa parte. Então eu prefiro sempre criar de manhã, seja gravar um vídeo, seja o podcast, seja uma identidade, uma ilustração, etc. Gosto muito. Passei assim, gente, eu passei muitos anos da minha vida, muitos anos mesmo achando que a rotina era meu grande arqui-inimigo. Meu grande arqui-inimigo, quando na verdade era meu maior parceiro, assim, pra criar, né? Porque a rotina faz com que eu saiba o que eu vou fazer aqui depois que eu trabalhar. Eu vou colocar a roupa da academia, eu vou pra academia, ou eu vou correr, eu vou chegar em casa, eu vou tomar um banho, eu vou comer, vou fazer alguma coisinha da casa, eu vou assistir uma série com meu marido e vou poder descansar. Então, na rotina, claro, né? Tô falando da minha rotina, a sua rotina pode ser diferente da minha, mas existe beleza na rotina, né? E existe liberdade criativa dentro da rotina. Acho que essa é a parte mais importante. Porque se a gente faz só, eu vou criar só dia sim, dia não, mesmo que seja tipo 10 minutos, entendeu? Mesmo que seja 15 minutos que eu falei, igual eu tô falando aqui, que eu uso de ilustração só 15 minutos. Gente, 15 minutos já é alguma coisa, né não? Já é alguma coisa. Então, se todo dia você faz 15 minutos de uma coisa, no final do mês você fez todo dia. É tipo ir na academia. Melhor ir pra 15 minutos de caminhada do que não fazer. Do que fazer dia sim, dia não. Aí você faz o dia sim, você faz 3 horas, no dia não você faz nada. Aí você fica morto. Entendeu o que eu quis dizer? Fez sentido pra vocês? Tem que pensar como se fosse um exercício. Se você vai na academia todo dia, pelo menos por 40 minutos, é 40 minutos todo dia. É melhor do que dia sim, dia não. E aí no dia que você vai, você fica 1 hora, e no dia que você não vai, você vai nada. Porque daí você não tá fazendo nada, o seu corpo vai voltar, vai cansar. No dia que você vai ter que voltar pra academia, no próximo dia assim, você vai ficar com mais preguiça. Essa analogia tá fazendo sentido? Espero que sim. Porque na minha cabeça fez sentido. Mas é isso. Eu espero que esteja fazendo sentido, realmente. E aí, falando em criatividade e rotina, né? A gente achar nessa falsa ideia de que a rotina mata a criatividade. Eu lembrei desse livro que eu ainda não terminei, ó. Falta um pouquinho. Eu tô aqui, ó. Eu sei que vocês não estão vendo, mas falta um pouquinho. Falta acho que 60 páginas eu já termino. Chama Disciplina é o Destino, o Poder do Autocontrole, do Ryan Holiday. Eu peguei como indicação esse livro de uma blogueira, adoro, a Lu Ferreira. E ele fala sobre rotina. Na verdade, rotina, mais disciplina do que rotina. Mas aí eu vou ler pra vocês o que ele fala aqui, porque é exatamente isso que a gente tá falando nesse momento. Imagine o que você seria capaz de fazer se tivesse a disciplina de colocar, em primeiro lugar, tudo em ordem de forma proativa. Se você se comprometesse com a ordem e a impusesse a si mesmo. Não a considere como obrigação. Outra coisa com que se preocupar, porque na prática, esse exercício libertará você. Uma vez estabelecidos os sistemas e a ordem, então, e só então, podemos de fato nos soltar para nos entregarmos aos caprichos e às fúrias da criatividade, ao esforço físico, à invenção ou a investimentos audaciosos. Vou explicar para vocês. Não sei se precisa, mas essa frase, eu achei ela tão legal, porque ele fala sobre como a disciplina, quando a gente tem a rotina e a disciplina de todo dia eu vou fazer um pouco disso, todo dia eu vou me esforçar um pouco e vou praticar e vou ficar melhor nisso, a gente consegue criar uma ordem no nosso dia, uma estrutura que faz que a partir dessa estrutura a gente consiga ser livre para poder fazer outras coisas. Então, na verdade, a rotina pode nos libertar, igual ele falou. Vou usar essa palavra, né? Fazer o quê? A rotina, ela pode deixar ainda mais claro e evidente
para onde nós estamos indo e como nós estamos evoluindo. Então, se você deixar para poder documentar, entre aspas, apenas com a sua memória, o seu crescimento criativo, você não vai conseguir, porque a nossa memória é falha, a gente esquece e a gente acha que a gente não tá crescendo. Então, vou dar um exemplo aqui muito, muito simples. Quando a gente foi lançar esse podcast, uma pessoa falou assim: qual que vai ser a métrica que você vai usar de sucesso do podcast? Eu falei: sei lá. Como assim? Aí ela falou assim: você precisa definir uma marca de sucesso. Porque se você não tiver uma marca de sucesso, entre aspas, assim, eu quero que 5 pessoas ouçam um podcast. Isso já é uma marca. Eu quero que 1 milhão de pessoas ouçam um podcast. Isso é outra marca. Se a gente não tem essa marca, a gente vai achar que a gente nunca tá fazendo o suficiente ou que nunca... Sabe, a gente nunca vai ver como uma vitória. Se você não tem essa marca, no caso do podcast, a gente definiu... Eu nem lembro o que a gente definiu, acho que foi uma quantidade X de inscritos no YouTube e no podcast, no Spotify. Pra gente já tava incrível, assim, a gente já consideraria o projeto como um sucesso. A gente só consegue tirar a métrica de que o podcast tá sendo um sucesso porque a gente posta toda quarta-feira, certo? Se eu não postasse toda quarta-feira, talvez eu não conseguiria usar isso como métrica. Mas porque eu tenho uma frequência, eu tenho uma rotina. Então, a cada 20 dias, a gente faz a gravação com os convidados. Nesse dia dos convidados, a gente grava o episódio. E aí, depois, toda semana, uma vez por semana, eu faço os episódios sozinha. Então, a gente tem uma estrutura de como a gente vai gravar o podcast. A gente tem quem edita, quem cria a capa, quem cria o descritivo. Então, assim, claro, o podcast envolve muitas coisas, mas às vezes na nossa vida, a gente acha que como a gente é responsável por todas as pontas, por tudo que nós fazemos, tá tudo bem a gente deixar as coisas fluírem, sentar na cadeira e as coisas vão fluir. E nem sempre vai ser assim. Se você tiver um direcional, então assim, pode ser que, vamos usar um exemplo, pode ser que você seja igual o André. O André é meu marido, pra quem não sabe. Não sei se ele vai gostar que eu tô contando isso. Mas o André é produtor musical. Além de ele trabalhar na Hello, ele também é produtor musical. Gente, todo dia o André senta na cadeira dele e produz. Todos os dias, de segunda a segunda. Não tem um dia que o André... Se tem algum dia que o André não produz música, ele fica super frustrado. Então, ele tem a rotina dele. Ele trabalha das 9 às 6 na Hello. Ele toma o banho dele, vai pra academia e tal, volta e fica pelo menos 1h30 produzindo música. Então, ter esse direcional, pode ser que ele não necessariamente está produzindo música todo dia. Pode ser que num dia ele separe pra mexer no canal do YouTube dele, ou, sei lá, conferir os e-mails que recebeu de proposta. Ser criativo envolve muitas coisas, né? Mas a mão na massa, a parte que não é burocrática da criatividade, que é só ser criativo... poder ser criativo, precisa ter essa ordem mesmo, né, que a gente pode chamar e nomear de rotina. Assim, pra mim foi uma grande virada de chave. Uma grande virada de chave. Entender que eu podia viver essa rotina sem precisar me preocupar. Não que minha agenda tá 100% definida todos os dias, não é isso. Mas a minha agenda, na maioria das vezes, eu sei o que eu preciso fazer no dia. Eu já tenho uma reunião agendada, tal dia eu tenho reunião. Então, se é terça-feira, eu acordo, eu já sei que eu vou ter algumas coisas do comercial, algumas coisas do financeiro. Aí, se acordo quarta-feira, eu já sei que eu vou poder criar mais. Então, eu já acordo mais predisposta a isso, um pouco mais expansiva e tal. Eu não sei como é que você vê rotina, como você enxerga a sua rotina. Mas se eu puder te dar uma dica... é isso, estabeleça alguns dias, alguns horários para você mesmo poder produzir, ter essa liberdade de poder produzir, esse compromisso com você mesmo. Porque esses compromissos vão fazer com que você consiga analisar e ver o seu crescimento, analisar e ver como você tem melhorado e poder, ao mesmo tempo, ser criativo todo dia, né? Poder trabalhar e exercer, porque a gente já falou isso no primeiro episódio, no segundo episódio também a gente falou isso com o Matheus, de que ser criativo é exercer, é viver, é fazer todo dia. Quanto mais a gente faz, melhor a gente fica, mais fácil é de ser criativo, porque criatividade é um exercício, é uma prática, né, que a gente precisa exercitar de fato. Enfim, gente...
A minha câmera do meu celular parou de gravar, mas tudo bem. Então é isso. Como você já sabe, desafio criativo de hoje do episódio, né? Todo episódio, quando eu tô sozinha, a gente faz um desafio. Então, o desafio de hoje é incluir um horário criativo na sua rotina. Seja ela qual for, seja um horário para você fazer uma coisa que você não gosta, ou para você poder se dedicar a uma coisa que você quer muito e que você ainda não tem conseguido tirar do papel, é botar isso dentro da sua agenda, dentro do seu calendário, dentro dos seus dias, da sua rotina. E aí, sei lá, me contar depois como é que tá sendo, porque eu tô fazendo isso do lado de cá e tem dado muito certo. Quero muito saber se vai funcionar pra vocês também. Espero mais uma vez que esse episódio tenha sido muito útil pra você. A gente, né, como vocês já sabem, a gente se abre aqui, eu sou vulnerável, a gente troca uma ideia, porque a gente quer isso, né? Criar uma conexão entre mim e vocês e a gente poder trocar essa figurinha e entender que, né, a gente não tá sozinho. Sozinho? Ah, a gente não tá sozinho. Nossa, gente, meu português hoje tá triste, viu? Espero muito que você tenha gostado. Você já sabe que episódio 2... Esse é o episódio 3, o episódio 2, com o convidado também tá no YouTube. Então, se você quiser me ver, a não ser o final desse episódio, porque não tem imagem. Então, essa parte vai ficar sem imagem no YouTube. Bom dia a todos, porque realmente minha câmera foi com Deus. É só seguir a gente no YouTube, Hello Comunicação, no Spotify, Criativo Eu. Você pode encontrar a gente também por Criativo Eu, pra você poder assistir. Episódio 2, tá muito legal. A gente falou sobre Ana Castela, sobre carreira, sobre publicidade, junto com o Matheus Prado. E semana que vem, o episódio vai estar muito bom também, tá? Não vou dar spoiler, porque vocês vão poder ver spoiler lá no Instagram da Hello. Hello Comunicacão, sem acento. Se você quiser me conhecer também, ver o André Mello, conhecer a cara dele, conhecer a mim, ou me mandar um direct pra me contar como tá sendo a sua rotina, é só me seguir nas redes sociais como Carolina Oficial, no Instagram, no TikTok, é só me encontrar por lá. E esse foi mais um episódio de Criativo Eu, no formato de podcast sobre criatividade. Eu sou a Carol Lira e você acabou de ouvir um podcast feito pela Hello Comunicação, o estúdio criativo mais colorido do Brasil, voltado para pessoas criativas. É isso. Até o próximo episódio. Beijo! Ih, falei igual a Lele Burnier. Um beijo, um queijo. Ai, gente, tá muito quente. Até o próximo episódio.